Nosso capítulo vai ser o 2, agora sim, a partir de onde nós paramos, dando sequência ao nosso conteúdo, essa série de exposição da carta. E aí sim, a nossa unidade textual, os versículos como base do nosso sermão será do 1 ao 12. Os irmãos já, assim, estão bem entendidos a respeito que o apóstolo Paulo foi quem fundou esta igreja. Ele era um exímio missionário, evangelista, um grande teólogo, e nos deixou aí uma grande bagagem bíblica de extrema importância para nós nos dias de hoje. Ele, na sua segunda viagem missionária, ele foi até Tessalônica e lá implantou esse projeto e a igreja desenvolveu. E inclusive os irmãos são elogiados pelo apóstolo Paulo, que estava os imitando depois de terem recebido a mensagem, porque eles imitavam o Senhor. E até aí tudo bem. Ele conseguiu realizar isso em 3 sábados. Ele aproveitou que havia as sinagogas de judeu, como eles já tinham particularidade com as escrituras, principalmente o Antigo Testamento, ele inseriu as informações sobre o Messias para que eles pudessem chegar ao entendimento perfeito da salvação. Ele sofreu dificuldades ali, não foi fácil, mas contudo o que nós podemos ver é que Deus ele testa o nosso coração. O apóstolo Paulo, na maioria das vezes, ele era testado e ele conseguia ser aprovado por Deus, pela forma, pela paixão, pelo amor que ele tinha pelo Evangelho e tudo aquilo que ele sabia que a mensagem poderia provocar na vida de todos os receptores das boas novas. Pois bem, irmãos, para que possamos entender assim um pouco mais sobre o que eu estou falando, exemplo, principalmente nessa parte espiritual, evangelística e em fazer missões, isso são os principais propósitos da igreja. Quantas vezes nós sofremos um choque, um bate, nós nos frustramos, não é isso? O apóstolo Paulo ele havia sido preso injustamente em Filipos. Não é porque ele tinha cometido alguma coisa de errado, não é porque ele tinha infringido a lei, não foi porque ele havia feito alguma coisa que gerasse algum tipo de atrito com as autoridades, mas é simplesmente por causa de pregar o Evangelho. E ele estava sacudindo o mundo. Inclusive quando ele chega ali, as pessoas falam, aqueles que estão agitando o mundo estão chegando aqui. E era assim que o apóstolo Paulo era visto pelos seus opositores, como um agitador. Assim como Jesus. O que dava a entender no coração daqueles que não queriam se dobrar diante daquilo que Deus estava falando, é que tanto Paulo como o Senhor era aquele que provocava quebra na sociedade, que trazia distinções. Mas não era isso. E apesar de todo esse sofrimento que ele teve, dentro da melhor colocação da frase, antes da poeira baixar, estava Paulo novamente exortando os irmãos, levando a mensagem da parte de Deus para poder edificar o corpo de Cristo naquela época. Antes das feridas dele cicatrizar, antes das emoções serem curadas, estabilizarem, o apóstolo Paulo já estava novamente na ativa. E é comum, não é? Quando nós sofremos aí uma porta na cara, ou o resultado não vem da maneira que nós esperávamos, ou realmente sofremos por alguma coisa, nós damos uma recuada, damos uma parada, uma recolhida, depois eu reinicio, eu preciso de um tempo aqui para pensar, quem sabe umas férias, uma folga, deixa eu me recuperar. O apóstolo Paulo não. E é por isso que constantemente ele era aprovado por Deus. Ele colocava tudo o que sentia, ele colocava todas as suas expectativas do Evangelho. E essa carta, principalmente essa primeira,
que ele escreve lá de Corinto, porque ele estava proibido de chegar até a cidade por esses opositores, e ele escreve respondendo a Timóteo, seu fiel escudeiro, seu companheiro de batalha, seu irmão em meio às missões, e assim também como outros que eram seus companheiros. E aí ele começa aqui a falar a respeito sobre o contexto que os irmãos estavam inseridos. Pode ser que com tudo que vem acontecendo, muita gente está desmotivada ou desanimada. Mas nós não podemos sair da estrada. Não podemos parar em hipótese alguma. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar alguns ensinos que enriquecerá as nossas vidas aqui nessa noite. Anunciando o Evangelho com ânimo em meio às dificuldades. Anunciando o Evangelho com ânimo. No decorrer do percurso, é isso. Pode ser que muitas das vezes continuamos a anunciar a mensagem. Continuamos a fazer aquilo que Deus nos propôs, nos chamou a fazer, nos ordenou a realizar. Mas pode ser que está faltando ânimo, vigor. Pode ser que está faltando fé, expectativa, por causa da gama de problemas que vai surgindo à nossa volta, por causa das barreiras que o Evangelho vai ultrapassando. Nós não podemos perder o ânimo, não pode nos faltar o gás. O Espírito Santo tem que continuar gerando esse dínamo, essa energia, esse poder dentro de nós. O nosso espírito tem que estar sempre revigorado, apesar de que os anos vão passando, assim como o próprio apóstolo diz, o nosso corpo vai sendo surrado, vamos sendo calejados. Mas nós não podemos estar nos desanimando diante das dificuldades. Nesse primeiro tópico da nossa ideia, nós vamos estar lendo os versículos do 1 ao 7. Primeira carta escrita aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 7, a primeiro momento. Ministério de Paulo entre os Tessalonicenses. Irmãos, mesmo sabeis que não foi em vão que vos visitamos, mas como bem sabeis, apesar do sofrimento e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu Evangelho em meio a grandes dificuldades. Porque na exortação não procede do erro, nem da motivação desonesta, e nem é perfeita para enganar. Mas assim como fomos aprovados por Deus para o Evangelho, nos fosse confiado, assim como falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa o nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenções enganosas, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou dos outros, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos exigir da vossa parte. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. O apóstolo Paulo dá para perceber aqui de forma bem clara que ele está fazendo uma autodefesa sobre si mesmo. Como nesse tempo contemporâneo não era novidade do passado haver pessoas que saíam itinerantes em meio ao rebanho de Deus, procurando de maneira errônea abusar dos irmãos na fé. Pessoas que vinham realmente agir de má fé, tentando, dentro das motivações erradas, usar o Evangelho para enriquecer
enriquecer a si de forma ilícita, pensando em si próprio, fazendo isso de maneira gananciosa. O apóstolo Paulo, ele fala não sobre si, mas ele fala de todos aqueles que inclusive ele contribuíram para que o evangelho chegasse ali. Todos nós sabemos da grande proporção que o apóstolo Paulo tinha, mas ele contava principalmente com a graça de Deus, auxílio do Espírito, direção do Senhor Jesus, e mais também os irmãos que apoiaram essa sua iniciativa, sendo ele apóstolo dos gentios, sendo levantado pelo próprio Cristo, nascido fora do tempo. Sendo ele uma exceção, ele procurou trabalhar mais do que os outros, para realizar a obra de Deus. E ele aqui fala como o evangelho chegou ali. Ele fala que o evangelho chegou dentro do molde correto. Não foi segundo intenções erradas. Porque pode ser que, assim como no passado, como eu disse, no tempo de hoje há pessoas que pregam o evangelho, mas pelas motivações erradas. O apóstolo Paulo até cita isso em uma de suas cartas. Ele fala sobre pessoas que estavam pregando o evangelho por inveja, por disputa. E aí ele fala, tudo bem, Cristo sendo anunciado, continue, avante. Se houvesse algum tipo de heresia, algum erro grave de base das Escrituras, provavelmente ele repreenderia esses irmãos. E é isso que nós devemos entender. Devemos ter as intenções certas e as motivações certas para anunciar o Evangelho. E aí ele diz que essa mensagem foi confiada a ele, e ele foi alguém que foi aprovado pelo Senhor. Mas esse aprovado aqui não quer dizer que está pronto a acabar. Pode ser que o anunciante do Evangelho, ele é aprovado hoje e desaprovado amanhã. Porque o Evangelho, ele não consiste só em palavras. Sua consistência maior gira em torno da vivência. Isso é uma realidade. Ressalto novamente o que o grande Spurgeon disse, o príncipe dos pregadores: pregue, se possível, fale. Pregue, se possível, fale. O que ele quis dizer? As suas ações têm que falar por si. O apóstolo Paulo tinha total credibilidade sobre o que estava fazendo, porque ele vivia segundo aquilo que Deus havia proposto para ele. E era por isso que ele era frutífero. É por isso que onde ele passava, apesar de toda a dificuldade, ele era alguém que gerava frutos para Deus. Ele não somente era um grande teólogo, mas ele colocava em prática aquilo que ele sabia. E hoje, às vezes, nós vivemos em meio a esse tabu. Há grandes pessoas que sabem, entendem a palavra de Deus, podemos dizer, conseguem entender o funcionamento, mas não fazem. E é aqueles que querem fazer, mas não sabem como. Tem a motivação, mas não sabem lidar com o instrumento. O apóstolo Paulo uniu essas duas gamas. Ele entendeu que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. O próprio mestre, o Senhor Jesus, se você quisesse encontrar ele, assim como também aquele que veio antes dele, você tinha que procurar ele no meio do povo. Você não tinha que procurar ele parado, estagnado em algum local, paralisado ali, entendeu? Em meio a um conforto, em meio a um lugar confortável, mas ele estava na labuta do trabalho. Ele era aquele que ensinava e praticava
porque a autoridade do Senhor Jesus Cristo girava em torno desse tripé, assim como o apóstolo Paulo. Por isso que constantemente, quando ele era questionado a respeito do seu apostolado, ele diz: portanto não me incomodem, porque eu trago em meu corpo as chagas, as marcas de Cristo. Porque, assim, irmãos, muitos entendiam que Paulo era um infrator da lei, que Paulo era um perturbador da ordem. As pessoas viam Paulo como alguém que constantemente era preso. Ele seria como um ex-prisioneiro dos dias de hoje. Mas eu quero que os irmãos entendam, fiquem aqui comigo, pelo seguinte: o apóstolo Paulo não era preso porque ele sonegava imposto. Ele não era preso porque foi apanhado em adultério. O apóstolo Paulo, ele não sofria prisões porque ele era um mentiroso ou porque ele estava de alguma forma adulterando alguma coisa e se enriquecendo ilicitamente e vivendo em meio à corrupção. Mas o apóstolo Paulo era constantemente preso injustamente, da mesma forma acusado pelo fato do anúncio do Evangelho. E não são todos, irmãos, que querem que o Evangelho venha a alcançar vidas. Fora a ação espiritual que há por trás, para todos aqueles que vivem de uma maneira que outros são prejudicados, essas pessoas querem, em primeiro momento, que o Evangelho chegue e liberte essas vidas? Não, porque de alguma maneira eles estão lucrando. Houve-se uma vez que o apóstolo Paulo ele desmascarou uma vidente que era fonte de turismo em uma cidade, que estava o bajulando, e o que aconteceu? Eles aplaudiram o apóstolo Paulo, pelo contrário, prendeu, inclusive o açoitou. E hoje, irmãos, as pessoas que pregam o Evangelho, elas procuram isso. Uma grande maioria hoje que a gente está querendo se autopromover através do Evangelho. É triste dizer, mas é a realidade. Estão procurando conforto em todas as áreas, não se iludam. Há pessoas que elas não querem realizar a obra, elas querem de alguma maneira serem beneficiadas, elas querem comodismo, elas não querem ir avante. Elas são pessoas, quando aqui o termo é bajular, você dizer algo para uma pessoa, mas a sua intenção é outra, porque é alguém abastado e você está se aproximando dela com segundas intenções para poder tirar o máximo do que aquelas pessoas têm. O apóstolo Paulo está dizendo que não foi assim que ele apresentou o Evangelho, não foi com intenções gananciosas, mas ele não foi primeiramente também buscar reconhecimento humano ou honra dos homens, mas ele foi para servir a Deus. É claro que todo aquele que merece honra tem que ser dado honra, mas não é isso que o obreiro procura. Não é isso que aquele que ministra a palavra de Deus quer. Ele quer fazer Jesus conhecido. Ele não está interessado em lucro. Ele não está interessado em menos dar mais. Ele está interessado em almas ganhas para Jesus. Ele está interessado em ser frutífero para o reino de Deus. E aqui o exemplo que ele dá é sobre uma mãe que tem afeição por um filho. O que ele está dizendo? Que esses irmãos foram gerados, e ele foi como mãe para eles, nutriu eles. Aqui não é uma ama de leite, mas é uma mãe que gera mesmo, e é aquela mãe que cuida, alguém que amamenta. E inclusive a mãe tem que ter um certo cuidado com aquilo que ingere, porque ela passa tudo para o bebê. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele tinha todo o cuidado para simplesmente transmitir a palavra de Deus. Hoje as pessoas, irmãos, rodopiam. Elas têm certos métodos assim, questionáveis, métodos estranhos, para levar o Evangelho, para arrancar aplausos, para se voltarem as luzes para si e inclusive ganhar a massa comum. Tipo de ações que são questionáveis. Houve um momento, uma certa vez,
que as pessoas estavam, inclusive, em nosso meio, muito tempo atrás, anos atrás aí, fazendo ali um teatro onde que havia ali cartomantes, que a pessoa vinha aquele negócio pensando que ia ler a mão, coisa e tal, e aí vinha se falar do Evangelho. Foi algo que ficou assim meio estranho, que foi questionado. Até onde nós podemos chegar para pregar o Evangelho? O Evangelho por si só fala. É Ele que transforma. E é por isso que o apóstolo Paulo está se defendendo aqui na primeira pessoa. Quando ele fala que levou o Evangelho, ele fala sobre o grupo. Quando ele se defende, ele fala na primeira pessoa, porque a questão aqui, ele não está avisando a sua popularidade, a sua imagem, a sua biografia. O problema é que quando injustamente o mensageiro está sendo difamado, provavelmente o Evangelho também vai ser mal recepcionado. E isso ele não abriu mão. Isso ele defendia a fim, porque ele está pensando nos irmãos e ele está pensando também em questão de Cristo Jesus. Diante de todas as provações que ele enfrentou, diante de tudo que ele passou, ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele não desanimou. Agora, com tudo que vem acontecendo, a pergunta aqui nessa noite é: nós estamos motivados para pregar o Evangelho? Com tudo que vem acontecendo conosco e com o mundo, com todo esse perigo que está à nossa volta, entendemos perfeitamente disso. Com todo o risco que estamos correndo, será que estamos motivados? Será que nós estamos realmente aptos para pregar o Evangelho? Será que a nossa conduta hoje é aprovada? Ou será que nós estamos mudando o nosso comportamento por causa do custo que a onda vem fazendo? São coisas, irmãos, que nós devemos nos perguntar. Nós não somos os primeiros a passar por sofrimento. O próprio Pedro falou a respeito disso. Porque senão nós damos a entender que Deus é injusto. Mas está todo mundo sofrendo. Mas nem por causa disso devemos apagar a tocha e abrir mão da oportunidade que Deus nos deu. Nós devemos continuar a levar o Evangelho. Devemos fazer isso como uma mãe faz para os seus filhos. Diante de toda a dificuldade que vem acontecendo, se for para uma mãe escolher entre um prato de comida para ela se alimentar ou alimentar o seu filho, na hora ela vira para ele e diz: eu perdi a fome, estou de barriga cheia. E é isso que nós devemos entender. Porque outrora eles eram estranhos e o Evangelho aproximou eles. Eles são irmãos, irmãs, servos e servas do Senhor. Porque foi ali alguém que plantou a semente cresceu e ali brotou uma igreja. É como também nos dias de hoje, irmãos. Nós podemos dizer, como congregação regional aqui, nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, temos até corrido perigo, mas aqui estamos nós nos alimentando da palavra de Deus, nos aperfeiçoando. Estamos aqui nós nesta noite, ouvindo o Senhor Jesus, que anima os nossos corações para que nós não possamos parar em hipótese alguma. O Evangelho nos torna irmãos. O Evangelho ganha vidas para Jesus. O Evangelho transforma onde ele vai. Mas o Evangelho, anunciando o Evangelho com ânimo e com boa vontade. Anunciar o Evangelho e ler as dificuldades com ânimo é ter boa vontade. É fazer isso voluntariamente, graciosamente. É fazer isso com carinho e com amor.
E nós só fazemos certas coisas, irmãos, sem esperar algo em troca, sem esperar receber um salário, sem esperar ser justificado ou beneficiado. É quando nós amamos o que fazemos, nós fazemos aquilo de bom grado, nós fazemos aquilo com alegria. Sabe o que é melhor? Nós empregamos a vida naquilo. Se nós não entendermos o Evangelho, se nós não vemos por esse prisma, a dificuldade chegou aí. Se tinha que parar, o momento é agora. Se de repente tinha alguém que ia desistir, estava caçando motivo, o motivo é esse. Porque para pregar o Evangelho de todas as formas possíveis, correremos perigo. Perigo. Versículos 8 e 9. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que tornastes muito amados para nós. Irmãos, sem dúvida, nos lembramos do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos um peso a nenhum de vós, nem quando vos pregarmos o Evangelho de Deus. Como muito tempo atrás, apesar de toda a estrutura que nós fizemos e certas seguranças para os obreiros, aqueles que são separados para o anúncio do Evangelho, assim como alguns anos atrás, era comum o evangelista, o pastor, o missionário, o implantador, aquele que levava a mensagem, ele receber uma oferta da parte da igreja sobre aquilo que ele estava fazendo. Onde que ele passava, ali os irmãos via o que Deus colocava no coração e dava para esse irmão: continue em frente, segue seu caminho e Deus vai te suprir lá na frente. É o que todo obreiro, é o que todo pastor, é o que todo evangelista, é o que todo missionário, é o que todo servo e serva de Deus tem que entender, que no mais somos sustentados por Deus, mais do que nunca hoje. E aí o apóstolo Paulo fala aqui, voltando um pouco no primeiro momento, é que ele não quis cobrar isso dos irmãos. Ele tinha um direito, ele tinha esse benefício, ele tinha acesso a esse benefício. Ele poderia lembrar os irmãos: nós estamos na caminhada aí, vocês poderiam preparar uma oferta para nós. O apóstolo Paulo fez isso pedindo para a igreja, não para ele. Ele abriu mão disso, mas também ele reconheceu que o obreiro é digno do seu salário. E aí ele faz até a comparação do boi, dizendo: você não vai amarrar a boca dele enquanto ele está arando. Isso é, você não vai deixar ele sem comer, sendo que ele está trabalhando em prol do campo. Ele reconhecia isso, mas ele preferiu não ser peso para os irmãos. E o que ele disse aqui? Ele falou assim: eu não somente, nós levamos o Evangelho de Deus, as boas notícias do Senhor Jesus, que todo mundo gosta, ama ouvir, toda pessoa sensata, é claro, mas ele está falando: nós estamos prontos para dar a vida em prol dos irmãos, nós estamos prontos para morrer. O apóstolo Paulo entendeu isso, por isso que ele, quando ele contabiliza, quando ele fala: não, lucro, deixa eu ver aqui, se vai dar. Ali está tendo tiroteio, eu vou mudar o custo. Não. Quando ele somava lá, é o que acontece, pelo menos no dia de hoje, vai lá na ponta da caneta, é o que nós estamos mais fazendo nesse momento. Aí Paulo somava a ação: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Se está bom trabalhando para Jesus, imagina com ele, é só lucro em cima de lucro. Agora, como não imitar um homem desse? Como não ver bons exemplos numa pessoa dessa? Não é? Como não perceber o que essa pessoa está fazendo?
gente, mais pesa para a igreja, incomoda do que desenvolve. Porque uma série de regalias, irmãos, que muita gente procura, que de repente uma pessoa formada, acadêmica, morando aí em um país desenvolvido tem. Ele já quer empregar, e antes de começar a anunciar a mensagem, antes dele arar o campo, antes de haver retorno, ele já está contabilizando. Ele já quer uma casa no centro, ele já quer um carro também, uma moto, ele já quer de antemão, não sei quanto tempo de salário adiantado, ou ele quer uma certa segurança para ir lá para aquele local, porque ele é alguém renomeado. Hoje há pessoas, irmãos, que realmente, se você convidar ele para vir aqui pregar, ele não vem. Porque ele entende que é um retrocesso, ele entende que já passou por aqui. E aí ele já é grande demais para trazer uma mensagem para pessoas assim, como nós, eu digo em termos numéricos, pouca gente, congregação pequena, fazendo um ajeito aqui, outro lado, no som, coisa do tipo. Um louvor mais simples, sendo que o Senhor Jesus Cristo pregava para as multidões, pregava para uma pessoa só, saía de uma região para acudir uma família só. Irmão, nós estamos realmente ansiosos para pessoas que realmente, nos fazem respirar e sejam um exemplo. Pessoas que realmente você olha e diz, ó, fulano ali abriu mão. Fulano abriu mão, disse daquilo e foi lá para onde Deus mandou e não quis nem saber. As pessoas estão aí precisando ouvir sobre Cristo. Mas morreríamos por essas pessoas? Morreríamos por pessoas em cidades pequenas, comunidades, lugares menos desenvolvidos? Morrer, irmãos, é abrir mão, é realmente carregar a cruz, aquilo que Jesus propôs, é ir após Ele. Porque as pessoas pensam que hoje fazem muito, e assim, é comum acontecer conosco, não, a gente está fazendo demais, eu estou indo além dos meus limites, estou investindo mais daquilo que eu tenho. Mas a gente precisa tirar um pouquinho o foco de nós, entendeu? Tirarmos um foco daquilo que serve de incômodo para nós e olharmos para aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus abriu mão. Eu garanto que, em comparação daquilo que Jesus abriu mão, por amor a nós, nem se compara. Nem se compara. Aí todo mundo pensa assim, Jesus abriu mão da glória dele, aquele negócio. Jesus abriu mão da vida dele. Entendeu? Para aqueles que querem ser chamados segundo a vontade de Deus, tem que chegar nesse nível. Tem que chegar nesse nível, mas como o Espírito Santo faz qualquer um chegar nesse nível, desde quando ele cede, desde quando ele abre mão, desde quando ele confia naquilo que Deus quer fazer através dele. Não tem esse negócio, porque também, como eu disse, apesar de toda a contribuição do apóstolo Paulo, ele passou. Não dá para trazer ele dos mortos para fazer algo que você precisa fazer, para fazer algo que você precisa fazer, para fazer algo que eu preciso fazer. Nós esperamos que Deus levante outros, sendo que Ele está chamando nós para realizar. Deus tem realmente nos aprovado. É claro, irmãos, que nos dias de hoje as pessoas estão procurando dízimo alto, salário abundante, vivendo na maldade, querendo ser individuais, querendo ter conforto e reconhecimento, ou vivendo em meio à corrupção, porque em vez de anunciar o Evangelho, é um escândalo atrás do outro, em vez de um bom testemunho,
atrás do outro. O nível de crescimento ascendente, onde que as pessoas possam ver uma mudança notória em meio àquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida de um indivíduo. Mas podemos nos consertar desde quando nós estamos interessados em servir a Deus e não aproveitar das pessoas. Seja motivado por Deus e pelo amor ao próximo, não pelas suas próprias ambições. Uma coisa, irmãos, é termos as nossas necessidades supridas. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que desejamos. Nem sempre é necessidade, constantemente é vaidade. Anuncie o Evangelho com ânimo, sem fazer acepções de pessoas. Versículos 10 ao 12. Vós e Deus sois testemunhos de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os quais credes, assim como sabeis que tratamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seu filho. Exortamos, consolamos, ensinando que vivesse de modo digno diante de Deus, que vos chamou para o seu reino. O segundo exemplo agora que Paulo usa é de um pai. Se uma mãe cuida, nutre, dá carinho, não é? Não somente exorta, mas considera aquilo, vê de fato o que os irmãos estão produzindo, reconhece o trabalho prestado. Aqui há um pai que cuida e que supre as necessidades, que é firme, mas também que caminha junto. E é isso que ele está falando. Ele fez essas duas comparações: eu sou mãe e também fui pai, para que os irmãos pudessem chegar a esse ponto. E aí ele está dizendo sobre o testemunho que ele deu. Ele não foi procurar uma classe de pessoas, ele não foi procurar os influentes da cidade, ele não foi querer ganhar o porta-voz do município, ele não quis as pessoas importantes ou que de alguma forma trazer um benefício rápido para a obra. Não, ele foi à procura de todos que precisavam de um pai, que são órfãos, que estavam carentes de uma mãe espiritualmente. Ele foi levar para essas pessoas perdidas o Evangelho que nos redime, o Evangelho que nos tira das trevas e da perdição, o Evangelho que nos transforma, o Evangelho que nos exorta, que também nos consola, o Evangelho que nos edifica e nos faz crescer na presença de Deus, nos lembrando que Ele nos chamou para ser participantes de seu reino. O papel do ministro é esse. E tem muita gente raquítica no religioso espiritualmente, mal acostumada, que não está crescendo, que já passou do tempo e continua como crianças mimadas, é porque a palavra de Deus não está sendo lançada. Hoje aí as pessoas que estão tentando motivar as outras emocionalmente, estão fazendo um trabalho de empresário, de trazer à tona aquilo de bom, aquilo que você é capaz de fazer. Não somos capazes de nada, não somos nada, não valemos nada diante de Deus, nada que façamos muda a nossa situação. Nada daquilo que realizamos nos coloca dentro do reino de Deus, sendo bons ou ruins, de posse, inteligentes ou não. O que nos coloca dentro do reino de Deus é o Evangelho, é o anúncio sobre Jesus, é aquilo que Ele fez. O Evangelho do Senhor nos leva a trazer o reino de Deus para as nossas vidas, nos ensina a santificar o Pai Celeste,
nos ensina a ser humildes e a agradecer aquilo que Ele faz por nós, e nos faz andar na dependência dEle, a ponto de rogarmos Ele que nos livre de todo o mal que nos cerca, nos mostrando que temos que glorificar a Deus em todo o tempo, não só nos momentos bons que vivemos. Deus nos chamou para viver a vontade dEle na terra. Deus nos chamou para anunciar a sua mensagem. Deus não nos chamou para impor condições. Deus não nos chamou para executarmos regras ou criarmos leis. Deus nos chamou para abrir mão da vida aqui, para entregarmos o reino e levarmos mais pessoas a fazer parte disso. Para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para transformar vidas, sendo instrumento para a pregação do Evangelho. Porque para as ciências humanas basta a sociedade civil, basta o secular, o anúncio do Evangelho através do poder. Deus tem nos chamado para sermos atuantes, irmãos, no seu reino. Aprovado é o que ele está dizendo. E aqui ele entra a palavra de, como eu disse, de bom testemunho. Ele fala que não havia nada contrário que o desaprovava, porque ele estava indo segundo o curso daquilo que Deus tinha para ele, não segundo a onda do momento ou o desaguar do seu coração. Ele estava interessado em fazer para Deus, não para ele. Porque o apóstolo Paulo, ele é contraditório ao que propõe hoje. Sendo quem foi, morreu pobre, sozinho, precisando de uma capa, uma cela fria, mas querendo a palavra de Deus e o auxílio da parte do irmão. Mas realmente foi alguém que até nos dias de hoje tem nos levado a ver o que é viver o Evangelho. Porque a nossa riqueza, irmãos, está no reino de Deus. É lá que vamos ser abastecidos. No mais, Deus superar as nossas necessidades em graça para realizar a sua vontade. Não desanime. Pregue a mensagem em tempo e fora do tempo. Seja realmente alguém que maneja isso. Seja uma pessoa, um obreiro que ministra a palavra de Deus em tempo, em fora de tempo. Evangeliza, assim como ele aconselhou Timóteo. Não fique esperando o outro fazer com que você não vá. Deixa Deus te usar. Deus tem nos chamado para o seu reino. E é interessante, irmãos, que dos pecados o Senhor esquece. Mas para todos aqueles que se arrependem ao ouvirem a boa nova, é notório, é visível, que é vivo até nos dias de hoje aquilo que Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A mudança é agora, para quem recebe essa mensagem que a igreja foi compartilhada. Amém? Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa mensagem que falou poderosamente aos nossos corações. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado no nosso meio. No nome de Jesus, recebe todo o nosso serviço de adoração e sacrifício de culto, de forma espiritual e verdadeira. Não só nesse momento, não só aqui, mas em tudo aquilo que viemos realizar, em tudo que façamos, que possamos fazer para a glória do Seu nome. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos.